pessoal, então vamos começar a fazer a nossa orelhinha. Aqui nesse tapete eu utilizei o amarelo ouro, da linha número 6, só que eu vou fazer um agora rosa colonial. E a número 6 também essa linha. Então, como nós vamos começar? Fazendo uma correntinha com 30 pontos na correntinha, tá? Chegando aqui no final da nossa correntinha, e eu vou deixar toda a descrição de todas as pontuações no nosso vídeo, na descrição do nosso vídeo. Então, aqui chegando no final da 30º ponto da nossa correntinha, nós vamos voltar aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. O próximo eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos. O próximo, eu vou fazer 2 meio ponto, então, é metade de um ponto alto. Ao invés de eu passar de 2 em 2, eu passo nos 3 juntos. O meio ponto alto, e eu tenho que fazer 2. Já fiz um, vou fazer o próximo. Então, esse aqui é o meio ponto alto. Fiz 2 vezes. O próximo agora eu vou fazer 3 pontos altos, que eu faço aquele normal, passando de 2 em 2 casinhas. Fez um. Dois. 3. Então, 3 pontos altos. Próximo. Eu vou fazer, então, agora 20 pontos duplos altos. Como que faz? Das 2 laçadas na nossa agulha, e nós vamos passando de 2 em 2 casinhas até finalizar o nosso ponto duplo alto. Fiz um, fazer de novo. Nós vamos fazer 20 pontos duplos altos aqui no nosso trabalhinho, que é a parte do meio da nossa orelhinha. Vamos mais uma vez. Passo de 2 em 2 casinhas aqui. E vamos fazendo 20, tá? Quando eu chegar aqui na 20ª, eu volto aqui com vocês, tá? Então, nós vamos fazer 20 pontos duplos altos até chegar aqui no final da nossa correntinha. Voltamos aqui, então, e eu vou contar junto com vocês, né, da partir de onde a gente começou, então, o nosso ponto duplo alto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 ponto duplo alto. Sobrou uma casinha da nossa correntinha. Eu vou colocar aqui dentro dessa casinha 5 pontos duplos altos. Vamos lá, então, no mesmo ponto de base aqui, 5 pontos duplos altos, tá? Que vai fazer aquela voltinha da nossa orelha de dentro, tá? Então, vamos lá, eu tenho um. Deixa eu passar essa pra trás aqui. Depois a gente corta. Vamos lá. Já tenho um ponto aqui dentro. Vou fazer o segundo ponto duplo alto. Nós temos que fazer 5, né? Falta 3, então vamos lá no terceiro. Fica assim mesmo, bem esquisito, gente. Vamos voltar aqui. 2, né? Então, vamos lá pro terceiro. Passo 2. Ele fica... Esses pontos duplo altos, assim, eles ficam bem soltos, né? Ajustado, solta, ajusta. Eu tenho 3 pontos duplo altos aqui dentro. Então, vou fazer o quarto até chegar no quinto.
sobre cada ponto de base. Eu já fiz aqui 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos começar a repetir o nosso trabalho agora, um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, meu ponto tá aqui, um ponto duplo alto sobre cada ponto de base. E aí, ó, já fez a voltinha, ó. Vamos fazer mais um. No nosso ponto de base. Vamos lá. Dá um trabalhinho, mas fica lindo depois. Opa, escapou aqui. Ótimo. Vamos de novo. E nós vamos fazer, então, agora, voltando o nosso trabalho, 20 pontos duplos altos sobre o mesmo ponto de base. Quando eu chegar lá no final do meu ponto duplo alto, eu volto com vocês. Então, vocês já percebem que a gente está fazendo a parte da orelhinha, tá? Ele vai ficar assim um pouquinho emborcadinho, porque essa é a intenção, para a orelha já ficar desse formatinho, tá? Então, quando eu chegar aqui no final do nosso ponto duplo alto, que vai completar 21 aqui, eu volto com vocês. Lembrando que o 21º, nosso 21º ponto aqui, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. E a gente vai voltar, então, nosso trabalho fazendo 21 pontos altos duplos sobre cada ponto de base. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto. Bom, chegamos aqui, então, no final da nossa 21ª, né? Na verdade, é 20º, né? 20º ponto duplo alto. E agora eu vou começar a fazer aqui os 3 pontos altos normais, tá? Pra gente já finalizar, porque foi assim que a gente fez no começo, então a gente vai finalizar da mesma forma do início. Então, 1, 2, 3 pontos altos. E então, a gente tem aqui, depois dos 3 pontos altos, 2 meios pontos, né? Que eu passo dentro das minhas 3 casinhas direto. 1 e 2, tá? Sempre no mesmo ponto de base anterior, tá? Então, depois dos meios pontos, eu tenho 2 pontos baixos, né? Que eu coloco aqui a agulha sem e puxo. Então, mais um aqui. E aqui no finalzinho, o meu ponto baixíssimo. Finalizei aqui a parte interna da nossa orelhinha. Ele vai ficar aqui neste formato, tá? Vai ficar neste formatinho aqui. Deixa eu colocar assim, para dar para visualizar melhor, né? Para vocês verem. Vai ficar assim, tá bom? Quando a gente eu vou voltar com vocês já para fazer a parte, pode ser branca, eu vou usar o barbante cru que eu tenho aqui, porque eu tenho um rolo bem grande, mas vocês ficam à vontade para usar a criatividade de vocês, tá? Quando eu voltar, terminei aqui, eu vou cortar os fiozinhos, vou cortar esse aqui, para eu já começar a fazer essa parte branca da volta da nossa orelhinha e fazer essa voltinha aqui de como ela ficou deste lado, tá bom? Então, aqui eu cortei os fios, né, que estavam aqui da última nossa volta aqui, então, vamos amarrar eles, né? Então, eu divido o fio aqui em 2 partes e vou colocar aqui, puxando uma, né, e vou puxar a outra deste lado aqui, pra gente fechar aqui, então, a nossa pontinha, né? Dá um nozinho. Nozinho, opa. Mais um nozinho para não escapar na hora de lavar. E fechou. Então, terminamos aqui a nossa pontinha, né? E a parte aqui do início, a gente também faz isso, tá? Abre, divide a linha ao meio. Se ela é 6, então
3 fiozinhos para cada lado. E a gente pode amarrar aqui mesmo. Finalizando, então, aqui. E cortando. Ótimo aqui. Cortando esses fiozinhos, então. Pra gente começar a parte branca. Ou do barbante cru, tá? Conforme vocês acharem melhor. Último aqui, fechando. Vamos lá, então, começar a parte. E nós vamos fazer assim, vamos fazer a virada aqui. Então, vamos começar por aqui. Tá? Coloco o fio pra trás. E vamos iniciar. Todo o nosso trabalho, vou pegar nas duas pontas aqui. Todo o nosso trabalho, então, vai ser feito da seguinte forma. Meio ponto alto em toda a volta do meu trabalho. Então, eu só faço 2 correntinhas para subir, porque é da altura do meu meio ponto alto. E aqui, eu já vou deixando para trás, e no invisível aqui, a minha linha de barbante cru. Então, vou fazer aqui todo o meu trabalho dessa forma. Meio ponto. Pegou uma linha aqui diferente, vamos voltar de novo. Meio ponto alto sobre todo o trabalho. Tá, estamos indo. Certo? Vamos lá, então. Um ponto alto, a gente passa de 2 em 2. O meio ponto, a gente passa nos 3 pontos de uma vez só. Por isso que se chama meio ponto alto. Vamos fazer meio ponto alto em volta de todo o nosso trabalho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, volto. Voltamos aqui, então, né? Fazendo toda a volta do nosso trabalho, meio ponto alto. E eu vou fazer mais um aqui, então, pra gente finalizar, né? Um meio ponto alto. Prontinho. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, né? Ok, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos subir agora e vamos fazer aqui, então, pontos altos, tá? Em toda a volta do nosso trabalho, a gente já fez meio ponto. Agora, nós vamos fazer os pontos altos na próxima carreira. Em toda a volta do meu trabalho, então, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Então, como que eu faço? Vou subir 3 correntinhas agora, né? Porque meio ponto a gente sobe 2 correntinhas, mas para um ponto alto a gente sobe 3 correntinhas. E vamos fazer sobre cada ponto de base um ponto alto. Opa, passou aqui. Vamos fazer certinho em cima da cabecinha aqui para não ficar vão. Vamos lá, então. Sobre cada ponto de base, um ponto alto. E eu vou fazer isso em volta de todo o meu trabalho, então, tá? Um ponto alto sobre cada ponto de base em toda a volta da minha orelhinha, certo? Quando eu chegar no finalzinho, eu mostro pra vocês. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, chegamos aqui na nossa segunda voltinha, né? Um ponto alto sobre cada ponto de base. Um ponto alto sobre cada ponto de base. E vamos finalizar aqui com um ponto alto no próximo ponto de base. E fechar aqui o nossa segunda carreira. Então, fecho aqui com ponto baixíssimo. A nossa terceira carreira, da mesma forma, tá bom? Um ponto alto sobre cada ponto de base em toda a volta do nosso trabalho. Então, vamos lá? Um ponto alto sobre o ponto de base em volta do nosso trabalho. Então, nós vamos continuar da mesma forma, um ponto alto sobre o ponto de base em volta do nosso trabalho. Você já percebe que aqui a orelhinha, ela já vai ficando, né, nesse formatinho, porque quando eu for colocar lá no meu tapete, ela vai dar uma subidinha assim, né? Ela já vai ficar com a pontinha pra cima das orelhinhas. Já começa a fazer a voltinha aqui, tá? Então, por isso a gente não faz o aumento. Eu tô segurando aqui a base, então a orelhinha vai ficar com isso aqui, ó. Essa voltinha aqui pra dar a impressão da orelhinha
tortinha como se fosse mesmo de um coelhinho. E é, né? Coelhinho rosa agora, tá? Por isso a gente não vai fazer aumento de ponto duplo aqui, ou dois pontos do mesmo ponto de base, não. Então, a gente vai fazer, então, continuar, então, um ponto alto sobre cada ponto de base da nossa terceira carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, chegamos aqui no final da nossa terceira carreira. Vocês já vão percebendo que ele já tá fazendo um emborcadinho aqui, né? E essa partezinha aqui também, ela tem que ficar um pouco elevada para dar aquele charme na orelhinha, tá? Como se ela tivesse quebradinha, assim, viradinha, né? Não é quebrada não, viradinha. Então, para nós finalizarmos aqui, então, vamos fazer mais um ponto alto, que é a nossa terceira carreira. E fazer um ponto baixíssimo aqui no início da nossa correntinha e finalizamos, tá? O que nós vamos fazer então agora, em volta do nosso trabalho? Nós vamos fazer um ponto baixo na volta de todo o nosso trabalhinho, tá? E lembrando para vocês que eu vou fazer a contagem aqui de quantos pontos baixos nós vamos fazer aqui deste lado de dentro, tá? Faça de conta que essa é a orelha do lado esquerdo. Então, a gente já tem que saber o que é a orelha lado direito e lado esquerdo, tá? Então, essa daqui eu vou fazer do lado esquerdo. Então, eu vou fazer os pontos baixos aqui. Chegando aqui, eu vou contar para vocês quantos pontos baixos do início aqui do nosso trabalhinho. Desse início até aqui, quantos pontos baixos. Que daqui em diante a gente vai dar uma fechadinha nesse ponto baixo. Nós vamos pular uma casinha, tá? Pra gente fazer um emborcadinho assim, tá certo? Pra ele ficar assim. Então, aqui ele vai ficar emborcado e aqui ele vai ficar retinho, tá? Como se fosse a orelhinha dessa forma, de dentro pra fora. Então, o emborcado vai ficar assim, de dentro pra fora, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer os pontos baixos e quando eu chegar aqui, eu vou dizer quantos pontos baixos sobre cada ponto de base eu fiz. Ok, então eu voltei aqui e vou dizer a vocês, do início aqui do meu trabalhinho, né, onde a gente fez o fechamento da terceira carreira, eu comecei então colocando aqui 25 pontos baixos, tá, sobre cada ponto de base, 25 pontos baixos sobre cada ponto de base, quando eu terminei aqui minha terceira carreira, tá? Então, a quarta é 25 pontos baixos aqui. Então, como eu vou fazer aqui o emborcadinho? Eu vou colocar, então, pulando uma casinha, né? Pra gente fazer o emborcado. Tenho 25 pontos baixos, eu não vou fazer o primeiro aqui na primeira casa, vou pular, vou fazer aqui na segunda casa. Pulo mais uma, faço aqui na próxima casinha um ponto baixo. Pulo mais uma e faço aqui mais um ponto baixo. Pulo, pulo mais uma e faço mais um. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu... É esse aqui. Vamos parar aqui. Deixa eu puxar aqui. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4 pontos baixos, tá? Então, lá ele já virou. E vou continuar aqui fazendo o meu ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, eu faço 4 pontos baixos, depois do 25º ponto baixo, eu faço 4 pulando uma casinha. O próximos aqui, então, continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, certo? E vamos fazer assim até finalizar o outro lado. Se você pergunta assim, por que a gente já não para aqui? Porque senão ele fica desproporcional, um lado da orelha fica maior que a outra. Então, pra gente não ter esse problema, então a gente continua finalizando todo aqui, até chegar aqui no nosso início com um ponto baixo em todo o nosso trabalho, tá? Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que ficou certinho isso aqui, tá bom? Chegamos aqui no nosso final do trabalho, onde está a minha correntinha de início. Então, eu faço aqui, então, um ponto baixíssimo e finalizei aqui. Vou dar uma puxadinha
E agora nós vamos ajeitar a nossa orelhinha, que parece que ficou toda emborcada, mas não ficou, tá bom? Então, eu vou dar uma puxadinha aqui. Essa é a nossa orelhinha esquerda, né? Vamos lá, que nossos pontos baixos Olha só que coisa mais fofinha que ficou viradinho, porque agora, gente, ele não vai mais desvirar, tá? Vai sempre ficar esse viradinho aqui. Com certeza que depois que você lavar, ela vai ficar assim também, tá? Porque a gente colocou um ponto baixo ali, pulando, né? 4 pontos baixos pulando uma casinha. Olha que fofo que ficou nossa orelhinha, tá? Essa parte aqui fica assim pra cima mesmo, tá? Que vai ficar lá no chão, como se a orelhinha tivesse, né, com aquela voltinha lá. Que gracinha, tá? Gente, esse aqui é o lado esquerdo. Então, aqui, o emborcadinho vai ficar pro lado esquerdo. Vou fazer a outra, então, que o emborcadinho vai ficar pro lado direito, tá? Mas assim, você já consegue fazer. Você pode me perguntar, mas eu já sei fazer, então, se você colocou o emborcado deste lado, a próxima você vai colocar o emborcado deste lado. Como que você vai fazer? Quando você chegar aqui, você vai fazer todo o ponto baixo em todos. Chegou aqui na ponta aqui, você vai contar. Vai contar 4 pontos normais baixos e vai fazer pulando 4 pontos baixos pro lado de cá, tá? Porque a gente fez esse lado pro lado direito, mas que a orelha é esquerda. Quando eu fizer a orelha direita, o meu lado de emborcar vai ser o esquerdo, certo? Mas eu ensino vocês nos próximos vídeos, tá? Então, aí terminamos a orelhinha da nossa coelhinha rosa, tá certo, gente? Até mais, super beijo, tchau, tchau!